Amém, queridos? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Sabemos que Deus tem algo maravilhoso para o nosso coração. E essa é uma tarde que o Senhor fez, né? Depois de algumas tardes aí frias, geladas, algumas chuvosas, nós estamos aqui, né? Nesse dia, sol maravilhoso, sol brilhando lá fora. E nós estamos aqui para ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, não é verdade? E eu queria que você, se você está com a sua Bíblia aí, seja ela em papel ou digital, eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29 é o texto que nós vamos meditar nessa tarde. E eu estava lendo esse texto, é um texto bem conhecido, algumas vezes não muito compreendido, né? Porque a gente às vezes não conhece o contexto, mas é um texto conhecido. E nós queremos meditar nessa tarde e vamos ver o que o Senhor quer falar aos nossos corações, né? Jeremias capítulo 29. Jeremias 29. Abriu, Andrezinho, se quiserem vir um pouco mais para frente aqui, para a gente ficar mais pertinho. O Pedro está na mesa lá. Vamos ler Jeremias 29, a partir ali do verso 10 até o verso 14. Jeremias 29, do 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, logo que se cumpriram para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Até aí. Muito bem, a palavra do Senhor, ela nos foi trazida então pelo profeta Jeremias. E vamos compreender um pouquinho o que esse texto tem para nos ensinar. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Senhor Jesus ele nos reúne aqui nessa tarde da esperança, nesse tempo aqui, para a gente ouvir um pouquinho de uma carta que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. Mas que certamente poderia valer para os nossos dias, né? Para o tempo que nós chamamos de hoje. Se ela tivesse escrito exatamente para a nossa realidade hoje, não seria nenhum absurdo, né? Essa carta, e a gente vai ver por quê. Em primeiro lugar, essa carta aqui enviada, que Deus então manda através do profeta, ele manda para um povo que estava quebrado, um povo que estava no exílio, um povo que estava afastado da sua terra, um povo que estava sofrendo e não sabia do que viria, não sabia o que estaria pela frente. E esse texto aqui ele vem como um farol para esse povo, para mostrar e trazer para eles uma esperança de um futuro melhor, de um futuro que não era falso, porque é interessante que naquela época existiam muitos falsos profetas que falavam ao povo
E eles diziam assim: não, vai acabar, já está acabando, não, é um tempo rápido, essa luta vai acabar. Mas não é isso que o texto mostra, porque Deus, você reparou, vamos no finalzinho desse texto que a gente leu aqui, ele fala assim, diz o Senhor: e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Quem mandou eles para o exílio? Deus. Então, às vezes a gente olha o sofrimento do povo e a gente acha que ou o inimigo, né? Ou a gente está passando dias difíceis hoje e fala assim: puxa, olha o inimigo agindo. Não, foi Deus que mandou eles para o exílio. Foi Deus que tirou eles daquele lugar. E a gente vai entender no decorrer aqui o porquê Deus fez isso, para que Ele fez isso e por quanto tempo Ele fez isso. O Senhor, então, Ele disciplina o povo, mas Ele não deixa de demonstrar o seu amor pelo povo. É interessante nós notarmos isso, que Deus, Ele é justo em seu juízo. Parece esquisito isso, né? Como, puxa, por que Ele pesa a mão muitas vezes sobre nós? Por que Ele faz isso? A gente vê que o povo de Deus, ele havia se afastado da aliança. O povo de Deus tinha se tornado rebelde. O povo de Deus tinha durante séculos ignorado os mandamentos do Senhor. E um dos motivos que nós vimos, e até num dos grupos de discipulado, um dos encontros que nós tivemos, a gente falou a respeito disso. Um dos motivos que Deus manda esse povo para o exílio é porque eles foram desobedientes a Deus com relação à sua terra. Lembra do ano do jubileu? Que eles deviam, a cada 7 anos, que eles cultivavam, produziam e tal, eles tinham que dedicar 1 ano ao Senhor. Ou seja, naquele ano, eles não poderiam plantar absolutamente nada, deveriam deixar a terra descansar. E eles, por muitos e muitos anos, não fizeram isso. Eles desrespeitaram aquilo que Deus havia mandado. Eu queria ler uns textos com os irmãos para a gente ver um pouquinho disso. O primeiro deles está lá em Levítico 25. Levítico 25. Só para a gente entender essa ilustração. Versos 2 até o 4 de Levítico 25. Diz assim, aliás, o 1 também, né, para a gente. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos dela. Porém, olha o verso 4, porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene sobre a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam poda em suas vinhas. Não façam colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas das suas vinhas que não foram podadas. Será 1 ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer dos frutos da terra em descanso, vocês e seus escravos, suas escravas, seus trabalhadores, diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado, os animais que estão na sua terra, comerão de tudo que ela produzir. Então a gente viu aqui a ordenança, né? Vocês vão colher, vocês vão plantar durante um período de 6 anos, mas no 7º ano, parou, chega. 1 ano para a terra descansar. Mas será que foi isso que o povo fez? Vamos lá um pouquinho para frente ali, no capítulo 26. Olha que interessante, Levítico 26, verso 33 ao 35. Espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com espada na mão. A terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados
todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará seus sábados. Durante todos os dias da assolação da terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Então o texto fala assim, por causa da desobediência de vocês, a terra vai descansar forçadamente. Para isso eu vou arrancar vocês da terra. Eu vou tirar vocês da terra e a terra vai descansar porque ela precisa descansar e eu mandei. Então Deus ele já está falando aqui, vocês vão sair dessa terra e a terra vai descansar todos os anos da assolação, ou seja, os 70 anos que o povo ficou exilado, é exatamente o tempo que eles deixaram de fazer a terra descansar. Olha só, aí você faz os cálculos, né? Se a gente fizer um cálculo grosseiro aí, né? 490 anos de desobediência. Que eles desrespeitaram aquilo que o Senhor estava mandando. Tem um outro texto, que se a gente for um pouquinho para frente ali em Crônicas, 2 Crônicas, ali antes de Esdras, né? 2 Crônicas 36, 21. Diz assim, falando do cativeiro e tal: isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriam. Ou seja, o Senhor falou, vocês desobedeceram? Então todos os anos que vocês desobedeceram serão os anos que vocês vão ficar no exílio. Vocês não, então tá bom, então deixa que eu vou fazer a terra descansar. Vão tudo para o exílio e vão ficar lá só depois que a terra descansar. Sério, né? Interessante isso, né? Interessante perceber que o Senhor, então, ele deu uma ordem, ele deu um mandamento, o povo desrespeitou, mas aquilo que o Senhor falou vai acontecer, porque era uma ordenança dele. Então, se o povo desobedeceu, o povo vai pagar por aquilo que fez. E o propósito de Deus para a terra vai se cumprir. Vai se cumprir. Interessante notarmos que, passado todos esses anos, o exílio veio, né? Passaram lá, então, 70 anos, a gente percebe que o Senhor ainda assim estava com eles. E isso nos traz um ensinamento muito importante, que é a disciplina do Senhor não é uma vingança, mas é uma restauração. O que Deus queria fazer? Restaurar a terra. Porque eles estavam desolando tudo a terra, eles estavam acabando com a terra, eles não estavam dando o descanso que a terra precisava. Hoje, se a gente olhar a tecnologia que temos hoje, né? Existem estudos e você sabe tal, quanto tem que produzir, o quanto tem que plantar, quando tem que plantar, quando tem que colher. Naquela época não existia isso, né? A tecnologia que nós temos hoje, todo esse conhecimento que existe hoje, por isso que Deus então ele fala, deixa a terra descansar por um ano, depois de 6 anos deixa ela descansar por um ano, e daí nesse ano vai ser uma oportunidade de vocês confiarem em mim, que eu vou suprir a necessidade de vocês, eu vou cuidar de vocês, fiquem tranquilos, deixa a terra descansar um ano e eu vou produzir. Ele fala, naquele texto que a gente leu anteriormente, fala que eles não iam podar, ou seja, eles não iam trabalhar na terra, mas eles poderiam consumir daquilo que a terra produzisse naturalmente. Tipo, aquilo que a terra produzir ali, né, naturalmente, sem o teu esforço, sem a tua força de trabalho ali, vocês vão consumir, vocês vão ter tudo na mão, ou seja, eu vou cuidar de vocês, então descansem, não precisa se preocupar, nesse ano vocês vão descansar a terra.
Então a gente vê Deus demonstrando para eles que, eu estou no controle, eu vou cuidar de vocês, vocês precisam. Porém o povo foi negligente, desobedeceu. E Deus então, para restaurar a terra, Ele age com mão forte. Então não é uma vingança de Deus, Deus está bravinho, agora vai castigar o povo. Não, Ele simplesmente faz valer a sua palavra. Ele faz valer a sua palavra, a sua ordenança. E o exílio foi justo, ele foi pedagógico, ele foi uma maneira do Senhor trazer cura para Israel, trazer entendimento para Israel. E às vezes Deus permite que a gente passe por desertos, não é verdade? Passe por momentos de dificuldade, não porque Ele se esqueceu da gente, não porque, por que eu estou passando por tanta essa luta? Deus não está olhando para mim, mas porque nós precisamos esperar nele. E talvez, sem a gente se dar conta, a gente está confiando mais na força do nosso braço do que no poder de Deus. E a gente só começa a perceber isso quando a gente passa pela aflição, não é verdade? Quando a gente passa pela luta, quando a gente passa pelo sofrimento, aí o Senhor nos leva a viver esse tempo justamente para a gente olhar para Ele. Como quem diz, eu estou aqui. Porque numa forma diferente a gente nem ia dar conta. O povo continuava trabalhando, produzindo, devastando a terra, aquela loucura toda. E eu fico imaginando talvez aquele povo se esquecendo de Deus, esquecendo-se que Deus, Ele é um Deus que supre todas as necessidades, né? Supre todas aquilo que a gente precisa. E a gente começa naquela loucura, querer fazer. E daí o Senhor então precisa permitir que as aflições venham para que a gente olhe para Deus, para que a gente perceba Deus. Deus, Ele é fiel no tempo da promessa. E a gente vê isso nos versos 10 e 11 do texto de Jeremias. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Percebe assim que o Senhor então ele fala através de Jeremias, o pessoal está falando que o sofrimento vai ser curtinho. Não vai não. O sofrimento não vai ser curtinho não, ele vai ser o tempo necessário para que a justiça seja feita, para que a minha vontade prevaleça. Então vai ser o tempo necessário para isso. Então esses falsos profetas estão dizendo aí que já acaba. Não, vai durar o tempo que precisar durar. Vai durar exatamente o tempo que precisa durar. Então Deus mostra que Ele é fiel e Ele fala, logo que se cumprirem os 70 anos, hora que acabar os 70 anos, porque eu preciso cumprir a promessa aí para essa terra, aí sim vou trazer vocês de volta. Essa foi a promessa. Então, ou seja, não fica aí, está com o quê? 40 anos aí no exílio? Aguenta aí, são 70 que vocês vão ficar aí. São 70 anos que vocês vão ficar aí. Não vai ser nem 69, nem 71. São 70 anos. Então aguenta firme aí, porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Percebe que o texto, muitas vezes a gente usa esse texto aqui de uma forma individual, né? Para pessoas, para mim e tal. Mas a palavra aqui é para o povo, para todos. Eu sei o pensamento que eu tenho para vocês. E são pensamentos bons, não maus. Então a gente percebe aqui que Deus ele é fiel à sua promessa. Ele não se esqueceu. Ele não nos abandonou.
Mesmo no meio do juízo, mesmo no meio ali da aflição, Ele diz: ó, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Confiem, confiem. Não foi à toa que eu mandei vocês para o exílio. Isso nos mostra que Deus mantém o controle da história. Ele mantém o controle da história. E Ele sabe o que Ele deve fazer. Essa é uma palavra que não foi dada novamente num culto, celebrativo. Essa palavra foi dada no momento de aflição, no momento onde o povo chorava, no momento onde o povo, como a gente lê lá no Salmo 137, clamava por mudança, estava sofrendo fora da sua terra, sentindo-se esquecido. Deus responde: vai demorar, são 70 anos, mas Ele ensina para a gente que no seu tempo, os seus planos se realizam. É isso que precisa motivar o nosso coração, que no tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo, Ele coloca a sua mão e faz acontecer. Por fim, a gente percebe ali nos versos 12 a 14 de Jeremias 29, que a palavra ela se transforma num convite, Porque diz assim, do verso 12, verso 12, diz: então vocês me invocarão em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Um texto muito conhecido e lindo de nós refletirmos sobre ele, porque a gente percebe aqui que ele não está restaurando geograficamente o povo de Israel, mas ele está restaurando o relacionamento com Israel. Não diz respeito a um território, diz respeito a um relacionamento pessoal, porque ele fala anteriormente que só depois de 70 anos vocês vão sair daí. Então aguenta as pontas aí, para de choramingar, são 70 anos, nesse tempo vocês vão ficar aí. Só que nesse tempo que vocês vão estar aí, olha que legal, vocês vão me invocar, vocês vão me buscar de todo o vosso coração, e sabe o que é mais legal? Serei achado de vós, ele diz. Ou seja, vocês vão me buscar de todo o vosso coração, e vocês vão me encontrar. Vocês vão me encontrar, vocês não vão ficar perdidos por aí. Ou seja, o que Deus está falando, eu tive que mandar vocês para o exílio, eu tive que mandar vocês para esse tempo de dor, de sofrimento, para que a terra fosse restaurada, mas nesse tempo aí, vocês vão me invocar e vocês vão me encontrar. Deus está restaurando o relacionamento. Porque você fala assim: nossa, Deus levou eles para o exílio só por causa que eles desobedeceram lá e não guardaram a terra por... Não é por causa disso. Mas é porque nesse período rompeu-se o relacionamento. Era o relacionamento do povo com Deus que estava ferido, que estava destruído. Porque a partir do momento que Deus pede, guarde um sábado, trabalhe por 6 anos, no 7º ano vocês não vão trabalhar na terra, descansem, confiem, busquem a minha presença, a terra vai produzir o seu próprio alimento de forma natural, vocês vão ser alimentados, confiem. Mas o povo começa a trabalhar e acaba abandonando tudo aquilo que Deus tinha dito. O que isso representa para nós? Que o povo não confiava mais em Deus, que o relacionamento do povo já estava totalmente distante. E aqui a gente percebe justamente o amor de Deus, o amor, a presença dele, a vontade de voltar ao relacionamento que foi perdido, que foi destruído.
E nos versos 12 ao 14 fala justamente sobre isso. Não era só voltar para Jerusalém, mas era voltar para o coração de Deus, voltar para o relacionamento com Deus. Então, para nós concluirmos essa reflexão de hoje, queria que você pensasse que o exílio não era o fim. O exílio do povo de Israel não era o fim, mas era o meio pelo qual o Senhor restaurou a sorte. Restaurou a sorte. Lembra do Salmo? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficando como quem sonha. Os meus lábios se encheram de riso. Ou seja, o que Deus faz, a provação que Deus permite para o povo é para restaurar o relacionamento. Não dizia respeito a uma terra. Não era terra. O povo sentia a falta da terra, mas o que Deus estava olhando era o relacionamento. Porque enquanto eles estivessem no Egito, eles iriam invocar a presença do Senhor, iriam se aproximar dele em oração, e ele os ouviria. Às vezes você se sente longe, às vezes você percebe que Deus está num lugar tão longe assim, que você fala, uau! Deus quer restaurar o relacionamento. Deus quer trazer de volta o relacionamento. E toda vez que nós estamos longe do Senhor, todas as vezes que nós nos afastamos por nossa vontade, pelas nossas ações, pelo nosso pecado, nós nos vemos em situações difíceis, de luta, E o Senhor olha e fala, volta para mim. Estou permitindo que você passe por essa luta, por essa aflição, para que você olhe para mim. Porque se você não estivesse nessa condição, você não iria olhar para mim. Talvez nós estamos exilados emocionalmente. Talvez a gente pode estar exilado espiritualmente, deslocado da presença de Deus. Talvez a gente está colhendo consequências do nosso pecado, das más decisões, como Israel estava colhendo, desobedeceram, foram para o exílio. Mas nós precisamos ter em mente que o exílio não é o fim. Ou seja, a luta que a gente enfrenta, ela não é o fim. Ela não é o ponto final na tua história, na tua vida. Mas aquela luta, aquela dificuldade é para que a gente abra os olhos e se volte ao Senhor. Abra os olhos e perceba, uau, eu estou afastado. Puxa, eu deixei de me relacionar com o Senhor. E às vezes a gente está dentro da igreja e a gente está vivendo no exílio. Já parou para pensar nisso? A gente vai fazendo coisas para Deus, mas no dia a dia o nosso coração está a quilômetros de distância de Deus. Você está cumprindo ritos, mas você está distante do Senhor. Então a gente passa por lutas e o Senhor está gritando, olhe para mim, porque nessa tua aflição você vai me ouvir, você vai me invocar e eu vou te ouvir. Nós precisamos estar atentos. O exílio, a luta não é o fim, mas é o meio que o Senhor permite para que a gente se volte para Ele. E quando nós voltamos, aquela luta tem um tempo certo para acabar. Não é antes, não é depois. É no tempo certo de Deus. Os falsos profetas diziam para Israel, não, já está acabando esse exílio. E Deus fala, não, enquanto não chegar o tempo de 70 anos, vocês não vão sair daí. E 70 anos, na Bíblia a gente vê que representa muito geração, como se ele dissesse assim, essa geração não vai passar.
Essa geração precisa aprender, essa geração precisa compreender o seu erro. Então não existe Deus ali, aquela frase, né, que não tem nada de bíblica, né, que Deus tarda, mas não fala, é mentirosa, né? Deus nunca tarda, Ele sabe exatamente o tempo que nós precisamos para nós compreendermos. E Deus não vai permitir que você dê um passo adiante se você não aprendeu a lição, porque Ele sabe o tempo que você precisa para aprender a sua lição. Então nós precisamos confiar que Deus corrige com justiça, mas Ele restaura com ternura. Ele é firme na sua correção, Ele é justo, porque Ele não pode ferir a sua palavra, Ele não pode ferir os seus atributos, e um deles é um Deus de justiça, então Ele não vai ferir isso, mesmo que um outro atributo seja um Deus amoroso, mas Ele faz cumprir. Então Ele pesa a mão em determinados momentos, mas saiba que Ele vai te pegar no colo para restaurar nesse tempo. Por isso que nós precisamos estar com o coração nele e saber que Ele está dizendo para nós hoje: eu sei os planos que eu tenho para você, Dona Zina, eu sei os planos que eu tenho para você, Sr. Edgar, para você, Daniel, Priscila, Andrezinho, Pedro, Marina. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos bons, e não são planos maus. Então talvez você passe pela luta, não ache que eu não gosto de você, que eu não te amo mais, que eu me esqueci de você. Não, porque eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, e são planos bons. Porém, eles vão acontecer no tempo que eu achar que deve acontecer. Não é no seu tempo, mas é no meu tempo. O Senhor, então, Ele nos chama a voltar ao relacionamento. Não é aquela barganha que a gente faz com Deus: Deus, resolve minha situação que eu volto para o Senhor. Vou voltar para a igreja só hora que eu resolver minha situação. Então eu volto nunca mais. Não, enquanto você enfrenta a sua luta, você volta para o Senhor. E nesse tempo a gente entende o texto: você vai me invocar e eu vou te ouvir. Você vai me buscar e você vai me achar. Se você buscar de todo o vosso coração. Se você deseja retornar. Muitas pessoas assistem pela internet, a gente grava a Tarde da Esperança aqui. Então talvez você está assistindo, você está nessa situação também de se sentir longe, afastado, exilado, sem esperança, sem perspectiva, porque o cenário à sua volta, ele é caótico. Mas se você deseja retornar, você precisa buscar o Senhor com sinceridade, com verdade. Ele está pronto para ser achado. O Senhor não está brincando de esconde-esconde com a gente, mas Ele está dizendo que se você buscar de todo o vosso coração, Ele será encontrado por você, Ele será achado por você. Basta procurá-lo, basta buscá-lo de todo o vosso coração. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa verdade no coração, e você pudesse passar adiante essa verdade, porque tem muitas pessoas que estão vivendo no exílio. Talvez não seja a tua situação, mas existem muitas pessoas que estão vivendo no exílio, estão vivendo separadas, e estão passando por lutas terríveis, e a primeira coisa que vem à mente é: cadê Deus? Deus não existe. Olha a minha situação, Ele se esqueceu de mim, Ele me abandonou. E aqui está a resposta: Ele não abandonou, mas Ele permite situações na vida da gente, para que a gente possa voltar os olhos para Ele, buscá-lo de todo o coração e encontrá-lo. O Senhor quer restaurar o relacionamento. As outras coisas para Deus
são muito simples. São muito simples. São muito simples. Mas Ele quer restaurar o relacionamento com Ele. Isso é que importa. O resto é resto. O que Deus tem para você, volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, que nos mostra que Tu és um Deus justo. Tu és um Deus que não falha. Tu és um Deus que permite situações difíceis para que nós possamos enxergar em Ti, ó Deus. O Senhor não é um Deus que nos abandonou diante da luta. O Senhor não é um Deus que nos largou a própria sorte. Não. O Senhor é um Deus que nos ama e está sempre ao nosso lado. Nada falha, nada falta ao seu controle. O Senhor está sempre presente. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela Tua palavra, eu quero te agradecer pela essa verdade das Escrituras, ó Deus, que nos mostram que mesmo no meio da luta, nós vamos invocar de todo o coração e o Senhor será achado, o Senhor será encontrado, porque o Senhor quer e o Senhor tem muito mais interesse em restaurar o relacionamento do teu povo contigo. Então, Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor e pedimos, Deus, queremos restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. É isso que nos dá esperança, é isso que nos faz caminhar seguros, é isso que nos faz olhar adiante, Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão assistindo pela internet. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando. Aqueles que estão enfrentando aí exílios, aqueles que estão passando por lutas, passando por adversidades, Deus, em nome de Jesus, abra o entendimento, abra os olhos, ó Deus, para que cada um possa perceber que precisa se voltar para Ti. E o Senhor será achado. Pai, em nome de Jesus, restaura a sorte, como o Senhor fez com Sião, restaura a nossa sorte, ó Deus. Muda, Senhor, a nossa realidade, e que nós possamos ajudar outras pessoas a também encontrarem, ó Deus, a luz que há em Ti, Jesus. Pai, faz isso na vida de cada um de nós.